A partir deste vídeo, eu vou começar a analisar o conteúdo de uma dissertação, de uma tese e de um texto para periódico. E vamos começar pelo começo. Examinar o título e a lista de autores. O título do artigo, de uma tese ou de uma dissertação. É a primeira apresentação desse texto, então é o primeiro contato de um leitor com o artigo, com a tese ou dissertação. É o cartão de visitas desse texto e, de certa maneira, é como se fosse a manchete da publicação, a manchete no sentido jornalístico mesmo. E redigir um título não é uma tarefa muito fácil, por causa do seguinte: o título deve descrever com bastante clareza e com muita precisão o conteúdo de um texto muito extenso. Ele deve fornecer toda a informação que é necessária para esclarecer e atrair o leitor para a leitura do texto. Além disso, ainda deve ser curto, objetivo e bastante clean. Eu vou mostrar para vocês isso. Por exemplo, será que é bom esse título que eu inventei aqui? Proposta derivada de estudos clínicos sobre nova terapia designada a tratamento de Covid-19, baseada em aplicação da neohistocleptosina. Olha, eu cheguei aqui no meio e já não lembro mais do começo. Antes e depois de instalados os primeiros sintomas e durante o uso de respiradores do tipo JM, mas não do tipo CPA. Será que é bom esse título? Eu acho ele muito longo e muito confuso. Tem detalhes que estão atrapalhando aqui. Esses respiradores de um tipo, mas não de outro. Será que isso realmente é necessário colocar no título? Vamos ver como é que poderia ser uma versão melhor desse título. Bastante clean, olha aqui. Proposta de uma nova molécula, neohistocleptosina, para a terapia de Covid-19. Pronto. Em poucas palavras, fala muita coisa. É atraente, não é? Porque fala da proposta da nova molécula, fala o nome da molécula e fala para que serve. Ele fala tudo em poucas palavras. Redigir o título é uma das últimas tarefas da redação. Isto porque, quando a gente conhece todo o conteúdo de um artigo, de uma tese ou dissertação, é que nós podemos realmente transmitir a informação de seu conteúdo. Existe uma maneira difícil ou uma maneira fácil de escrever um título, ou uma maneira difícil e fácil de escrever qualquer ponto de um texto. Não se deve espremer o miolo para construir um título, ou uma sentença, ou qualquer outro trecho. Sempre tem que ficar muito relaxado, escrever numa boa e sem compromisso, porque temos que lembrar que a redação é um processo contínuo, em que a gente redige, e depois faz a revisão, melhora, redige de novo, até chegar num ponto ótimo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para escrever um título, por exemplo. Então, uma maneira prática de construir um título. Primeiro é pegar uma folha de papel ou sentar no computador e elaborar uma lista de possíveis títulos. 3, 5, 10 títulos, deixar a cabeça bem solta e inventar uma lista de títulos que podem ser bastante diferentes uns dos outros. Em seguida, ir filtrando os melhores. Vamos ver quais são os melhores que existem aqui. Às vezes a gente tira uma palavra de um, coloca no outro, e assim a gente vai chegando em um ou vários muito bons títulos sobre esse texto. O título não necessita ser uma sentença completa com sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, esse título que eu propus aqui inicialmente. Proposta de uma nova molécula, neohistocleptosina, para a terapia de Covid-19. Pode ser um título com um subtítulo, por exemplo, neohistocleptosina, ponto. Uma nova molécula para o arsenal terapêutica contra a Covid-19. O subtítulo é muito vantajoso, é muito bom de usar, por causa do seguinte: se realmente for um título comprido, colocando um ponto e fazendo um subtítulo,
fica muito mais fácil para o leitor absorver toda aquela informação, porque, na verdade, é uma informação muito grande, mas está dividida em dois pontos, em duas sentenças, não é? Então, o subtítulo é muito útil para usar para títulos. Um título afirmativo, por exemplo. Neohistocleptosina pode tornar-se em um novo fármaco para a terapia de Covid-19. É uma afirmação que até é interessante, porque ela convida o leitor para tomar conhecimento desse trabalho, dessa tese. Pode ser interrogativo. Neohistocleptosina, uma nova molécula para a terapia de Covid-19, é um desafio ao leitor, convidando também o leitor para desvendar esse mistério que se apresenta no título. Agora, só um aviso. Um tipo de título como este, afirmativo ou interrogativo, ele serve bem para um artigo que vai para um periódico. Mas não serve para uma dissertação e tese, porque a dissertação e tese é um documento muito mais formal do que um artigo para periódico, e pode ser que o seu orientador ou seu programa de pós-graduação não aceite um título desse tipo, afirmativo, interrogativo, que é relativamente informal. E, finalmente, ao redigir um título, evitar palavras vazias, desnecessárias, que não contribuem realmente com a transmissão da mensagem. São ruídos, só atrapalham. Por exemplo, muita gente gosta de colocar no título o seguinte: estudo sobre uma molécula que pode atuar na terapêutica de coronavírus. Aspectos da molécula nova de não sei o quê, observações sobre isto, sobre aquilo. Então, essas palavras, por exemplo, não contribuem com nada, só atrapalham. Não usem isso aí. E um último aviso é o seguinte: evitar, se possível, abreviaturas e siglas no título, a não ser aquelas abreviaturas e siglas muito conhecidas. DNA, RNA, por exemplo, que todo mundo sabe o que significa, mas evitem siglas sobre cujo significado nem todo mundo conhece. Eu quero agora falar sobre a lista de autores. E aqui vai um conselho para quem pretender seguir uma carreira acadêmica ou profissionalmente publicar artigos durante uma boa parte de sua vida, que é o seguinte: adotar um nome no início da carreira e manter esse nome durante toda a sua atividade profissional, porque dessa maneira o seu nome se tornará conhecido, e toda vez que alguém for ler um artigo num jornal, numa revista, ou numa tese, numa dissertação, e quando for ler esse nome, sabe a que pessoa se refere. Esse nome, então, vai ficar associado à sua atividade profissional. E depois de ter escolhido um nome para constar em seus artigos científicos, como fazer em caso de mudança de nome? Por exemplo, em virtude de casamento. Como fazer para colocar o seu nome na lista de autores de um artigo? Manter o sobrenome ou adotar o sobrenome do cônjuge? Eu vou dar o exemplo da doutora Sônia Rapp, uma cientista muito famosa, publicou muitos artigos dentro de sua especialidade, e todo mundo que lia esses artigos sabia que na lista de autores aparecia S. Rapp, era a doutora Sônia Rapp, muito famosa, e na citação bibliográfica de seus artigos ela colocava sempre Rapp, S., porque as citações bibliográficas são sempre feitas pelo sobrenome. Então, a doutora Sônia Rapp casou-se com o doutor Sebastião Adura e adotou o sobrenome do marido. E ela passou a se chamar Sônia Rapadura. Como usar o nome na lista de autores e nas citações bibliográficas, nesse caso, de um casamento em que ela adotou o sobrenome do marido? Então, a doutora Sônia Rapp, que usava S. Rapp na lista de autores, e a citação de seus artigos era sempre Rapp S. Se ela adotou o novo nome nas publicações, como é que fica isso aí?
Na lista de autores, ela passa a ser SR Adura, quer dizer, Sônia Rapadura. E a citação bibliográfica dela passa a ser Adura SR, porque é sempre pelo sobrenome. Isso tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A vantagem é que na lista de autores aparece um novo nome. Mas quem conhece SR Adura? Todo mundo só conhece S. Rap. E na citação bibliográfica, que era sempre Rap, S, aparece Adura, que ninguém conhecia antes. Então, não é uma boa adotar esse novo nome nas publicações se você já publicou muitos artigos com o seu nome de solteiro ou de solteira. Segunda possibilidade, manter o nome original. Ela continua mantendo na lista de autores S. Rap, como ela sempre fez. E a sua citação bibliográfica continua sendo Rap S, como ela sempre fez. Então, ela continua a publicar com esse nome. Isso não gera problema nenhum, porque todo mundo sabe que, embora ela tenha mudado de nome, ela para efeito de publicações, ela continua usando o nome antigo. Uma terceira possibilidade é acrescentar um hífen ao nome. E é isso que nós vamos examinar agora. Ela coloca na lista de autores S. Rap Adura. E na citação bibliográfica, Rap Adura S. Isso é uma grande vantagem em acrescentar um hífen ao nome. Vocês devem ter visto já muitos nomes de autores que têm um hífen. E a vantagem é a seguinte: o hífen ele liga dois nomes, de maneira que a citação bibliográfica agora continua sendo pelo nome Rap, pelo qual a doutora Sônia era sempre muito conhecida. E na lista de autores ela aparece S. Rap Adura. Fica fácil reconhecer que esse nome é da pessoa que anteriormente publicava sob o nome de S. Rap. Então é possível usar hífen para nomes compostos. Por exemplo, uma pessoa chamada Joaquim Machado Guerreiro de Andrade. Ele deveria ir para a lista de autores como J.M. Guerreiro de Andrade. E a sua citação bibliográfica seria Andrade J.M. A.G. Porém, Joaquim Machado Guerreiro de Andrade é uma pessoa que sempre foi conhecida como Guerreiro de Andrade. E ele gostava desse nome e sempre usava esse nome Guerreiro de Andrade, era conhecido por esse nome. Se ele colocar um hífen ou dois hífens no seu nome, esses hífens eles unem essas três palavras em uma só. De maneira que nas publicações, na lista de autores, ele coloca Joaquim Machado Guerreiro de Andrade. E a citação sua passa a ser Guerreiro de Andrade, J.M. Vamos ver como se usa a sequência de autores no título de um artigo. Isso vale só para o artigo de periódico, é claro, né? Porque numa tese ou numa dissertação, o único nome que vai é o do autor daquela publicação, do aluno de pós-graduação que estava apresentando essa tese ou dissertação. Então, num artigo científico em que há dois autores, por exemplo, Odair Formiga e José Ferino. Então, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. Quem trabalhou mais na frente, quem trabalhou menos vai em seguida. Ou, por exemplo, é o caso de um aluno e o seu orientador. Em geral, o aluno que fez o trabalho, ele aparece em primeiro lugar e o orientador, o chefe do laboratório, aparece em segundo lugar. E quando há vários autores? A sequência é sempre a mesma. Quem trabalhou mais na frente, quem trabalhou menos vai mais para trás. Isso é muito comum agora, trabalhos científicos com 2, 3, 4, 5, 10 autores. Vamos ver como isso acontece. Então, por exemplo, Pluma de Oliveira, Anabólica, Evidência, J. Gato, O Sombra e o Shibata. Pluma de Oliveira foi quem fez o trabalho. Ela
é provavelmente uma aluna de pós-graduação ou uma pós-doc, ela fez a maior parte do trabalho. Quem ajudou foi a anabólica, evidência ajudou um pouco, mas deu boas ideias, então realmente participou do trabalho. J. Gato foi quem segurou o rato na hora da anestesia. O Sombra, o que será mesmo que ele fez nesse trabalho? E o último nome é Oshibata, que é orientador ou chefe do grupo. De modo que nos trabalhos em ciências naturais é muito comum essa sequência. Primeiro, quem realmente procedeu ao trabalho, quem meteu a mão na massa. Os auxiliares, e, em último lugar, o orientador, que forneceu os meios materiais para o trabalho, que deu a ideia, que realmente orientou a feitura do trabalho, que a todo momento estava lá para ajudar, para discutir, para dar palpites, não é? Então é assim que costuma funcionar a sequência de autores em um trabalho com muitos autores. Lembrando sempre que na listagem de um artigo com vários autores, deve-se sempre pensar em questões éticas e legais e nas questões daquilo que a gente chama boas práticas de laboratório. Não se deve colocar o nome de um autor se ele realmente não trabalhou, não participou efetivamente daquele trabalho, daquela pesquisa. Não é o caso de colocar o nome de uma pessoa só porque é o chefe ou de departamento, ou é um diretor, ou uma pessoa importante. Isso não se pode fazer. Isso causa problemas legais, inclusive. Não se deve fazer isso aí. Eu quero falar agora um pouco sobre a filiação institucional e endereço dos autores. A filiação institucional é o local de trabalho dos autores e que é sempre mencionado em um artigo que vai para um periódico. Isso não acontece numa tese ou numa dissertação. Então, a informação dessa afiliação institucional e do endereço deve ser sempre bastante completa. Às vezes as pessoas perguntam, mas em que língua que eu devo redigir isso aí? Porque é um trabalho que eu estou escrevendo, por exemplo, em inglês, em alemão, ou em francês, ou espanhol. Em que língua que eu coloco a informação do departamento, do laboratório, do instituto? Devo colocar em português ou colocar isso, traduzir isso para a língua em que está escrito o artigo? Eu vou dizer o seguinte, o que eu penso. Os termos, os nomes que nós usamos em português, como são derivados de latim, eles são muito conhecidos e fáceis de serem compreendidos por uma pessoa que seja de língua inglesa ou de língua alemã, por exemplo. Então, em princípio, é possível colocar o nome dos departamentos no original, como eles são em português. Mas, de qualquer maneira, o que manda aí é o seguinte: se você vai mandar para um periódico, é sempre interessante consultar aquele periódico para ver como é que é o costume desse periódico. Os nomes dos departamentos são sempre traduzidos ou colocados na língua original. Então, é isso que vale. E lembrando sempre o seguinte: a afiliação principal, que é aquela que aparece em primeiro lugar na lista, é o local onde a maior parte do trabalho, ou quase o trabalho inteiro, foi realizado. Eu vou mostrar alguns exemplos de como proceder com a filiação institucional. Por exemplo, Anatomia, Trento Trigo e José Bedel. Todos eles trabalham no Departamento de Ciências da Universidade de Pedra Mole, em Pedreira, Brasil. Vamos imaginar o seguinte: Anatomia e Trento Trigo e José Bedel trabalham em departamentos diferentes. Como proceder? Então, Anatomia e José Bedel trabalham no Departamento de Ciências da Universidade de Pedra Mole, em Pedreira. Então, como nós indicamos isso? Com esse índice número 1 para a anatomia
e número 1 para José Bedel. E número 1 significa esse Departamento de Ciências da Universidade de Pedra Mole. Trento Trigo. Ele trabalha no Departamento de Pedrologia do Centro Geológico Nacional de Pedrinhas, Brasil. Ele leva um índice diferente, número 2, indicando que ele trabalha num outro local. O que não se deve fazer, eu já vi isso sendo feito, isso é errado. Se Anatomia, Trento Trigo e José Bedel trabalham no mesmo lugar, não há razão nenhuma para se colocar esse índice indicando que eles trabalham nesse departamento de ciências. E se um autor tiver 2 endereços ou 2 afiliações? Devem ser colocadas as 2 informações. Por exemplo, João Pardal, Pedro Sabiá e N. Massarico. João Pardal trabalha num lugar, Pedro Sabiá trabalha em 2 outros lugares e N. Massarico num terceiro lugar. João Pardal trabalha no Departamento de Aves Raras. Pedro Sabiá, no Laboratório de Ornitologia. E também no Departamento de Ecologia. E N. Massarico trabalha no Laboratório de Aves, todos eles na Universidade Avícola, em Garça, Brasil.